Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o fundo imobiliário VGHF11, atualmente o segundo maior fundo de base 10, em número de cotistas ficando apenas atrás do MXRF11. Será que o VGHF11 ele é bom para poder se investir nesse início de ano de 2024? Será que a sua cotação ela vai voltar aos patamares aqui de R$10 que estava lá na época de 2022, 2021 aproximadamente? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Então fica aí comigo até o final do vídeo, que se você investe no VGHF11, é bom você saber qual é a expectativa para esse ano de 2024. Lembrando que o vídeo ele não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar e entender melhor como é que ele funciona, para que você possa fazer uma boa escolha e ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento, beleza? Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like e deixe seu comentário se você também investe, assim como eu, no VGHF11. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente, o VGHF11 ele está sendo negociado aqui a R$ 9,50. Então, podemos ver que ele é um fundo de base 10, que está sendo negociado um pouco abaixo dos R$10. Então, tem um valor muito acessível. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os R$ 8,65, que foi a sua mínima, e os R$ 9,88, que foi a sua máxima. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses, atualmente está de 13,68%. Então, é uma boa rentabilidade, superior aí a 12%. E superior também à taxa Selic. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses no acumulado por cada cota o valor de R$ 1,30. Podemos ver também que ele está com uma pequena valorização de aproximadamente 4% nos últimos 12 meses. Olhando seu gráfico aqui, podemos ver que ele é um fundo que tinha caído bastante, entre 2022 e até início de 2023, porém a partir do mês 4 aqui de 2023, ele deu uma puxada se valorizando bastante, aproximadamente aqui uns 12, 13%. Ele voltou a fazer uma correção, como vocês podem ver aqui, e novamente ele tem subido. Lembrando, pessoal, que nenhum fundo ele sobe de uma vez só, ele faz esse movimento, sobe um pouquinho, desce um pouco, sobe de novo e desce um pouco. Então existe sim uma possibilidade do VGHF11 ele voltar para esses patamares aqui próximo aos R$10. Lembra-se que durante muito tempo ele permanece na faixa desse valor aqui dos R$10. E algo que está mais uma base para que isso possa ser uma realidade, no caso ele voltar aos R$10, é justamente a questão da taxa de juros, Se ela continuar baixando, como tem a expectativa, se ela continuar baixando nesse ano de 2024, todos os fundos imobiliários de modo geral, até depender da situação, se for fundo de qualidade, eles têm essa tendência a se valorizar. Então o VGHF11, que é um fundo sim de qualidade, ele tem essa tendência também a voltar aqui para os patamares de R$10. Então vamos esperar para ver no decorrer desse ano se ele realmente vai conseguir fazer isso. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 9,25. Então esse daqui seria o seu preço justo. Porém, como já vimos, ele está sendo negociado a R$ 9,50. Então ele está sendo negociado um pouco acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,03. Isso quer dizer que ele está com ágio, no caso custando mais caro, aproximadamente 3%. Ele tem um patrimônio aqui de R$ 871 milhões. Conta atualmente com 5,6 milhões em caixa disponível aí para futuros investimentos. Lembrando que esse caixa aqui foi antes da subscrição que ele realizou durante o mês de dezembro. Então ele ainda vai ter os recursos a partir aí do mês de janeiro para poder fazer novas alocações, novos investimentos. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 328 milhões de reais e tem uma liquidez média diária de 3,7 milhões. Então você, investidor, não terá aí maiores dificuldades na hora de comprar e vender cotas desse fundo. Aqui podemos ver que o último rendimento anunciado dele foi correspondente ao mês de dezembro de 2023, já que ele anunciou aqui no dia 28/12, e ele vai realizar o pagamento agora na segunda-feira, dia 8/1. Então ele vai pagar aqui 10 centavos por cada cota. Então se você tem cotas do VGHF11, é só você pegar a quantidade de cotas que você tem e calcular em cima aqui de 10 centavos. Dessa maneira você vai saber qual é o valor em dividendos que você receberá esse mês. Eu mesmo tenho 350 cotas dele, então eu vou receber R$ 35 em dividendos do VGHF11. E esse valor
eu já consigo comprar aí aproximadamente 4 cotas do VGHF11. Então sempre eu procuro reinvestir para que a bola de neve ela continue girando e aumentando cada vez mais. Aqui a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos, pelo menos lá de 2021 até agora, 2023 recentemente, e podemos notar que ele diminuiu sim os seus rendimentos, né? Como a maioria dos ativos que tem como seu principal investimento os CRIs, que é o caso do VGHF11. Então ele sofreu um pouquinho aqui diminuindo seus rendimentos. E com respeito aos seus dividendos para esse ano de 2024, dependerá bastante dos seus investimentos em CRIs, então dos seus indexadores. Vocês vão ver lá que a maioria dos seus investimentos atualmente estão indexados ao índice IPCA. Então, se o índice IPCA dos seus CRIs ele vier elevado, então é muito provável que o VGHF11 ele consiga entregar melhores rendimentos aos seus cotistas. Porém, a expectativa, pelo menos dos analistas, é que o IPCA esse ano ele continue ali estável. Então, podemos esperar que os dividendos do VGHF11 para esse ano de 2024 não se alterem muito, né? Provavelmente vai continuar aí na faixa dos 10 centavos, pode aumentar um pouquinho para 11 centavos ou 9 centavos. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, que é correspondente ao mês de novembro, entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Primeiramente, o VGHF11, como vocês podem ver aqui, ele é um fundo hedge fund. O que é esse tipo de fundo imobiliário? Então é como se ele fosse um fundo multi-estratégias, né? Ele pode aí investir de várias maneiras diferentes. E aqui vocês podem ver quais os tipos de investimentos que o VGHF11 ele pode fazer atualmente. Vocês podem ver aqui que ele pode investir em ações que são negociadas na Bolsa de Valores, em debêntures, em participações em SPE, em cotas de outros fundos imobiliários, em FITICs, em CRIs, em LCI, LCA. Então ele é um tipo de fundo que tem aí várias maneiras que ele pode investir o seu patrimônio. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele cobra uma taxa de administração e gestão que atualmente é de 0,90% ao ano, e ele realiza aqui uma cobrança de taxa de administração de 20% sobre o que excedeu o índice IPCA, mais a média do yield anual do IMAP5. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que sua gestão ela é feita pela Valora Gestão de Investimentos. Ele é um fundo que teve início lá no mês 2 de 2021. Então já vai fazer aí 3 anos de existência. Aqui já podemos ver os investimentos que atualmente o VGHF11 ele faz. Seu principal investimento, como eu mencionei, são os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, que atualmente é seu principal investimento. E um ponto interessante com respeito aos CRIs do VGHF11 é que ele é bem diversificado, ele não tem uma alta exposição a nenhum devedor. Como vocês podem ver aqui, com respeito à porcentagem do PL, no caso do patrimônio líquido do fundo, o que ele tem maior exposição é esse primeiro, com 5,62% do seu patrimônio investido nesse ativo. Porém, todo o restante é inferior aqui a 5%. Eu sempre menciono que o ideal é sempre você ter ali no máximo na faixa de 5% de patrimônio líquido investido em cada devedor, porque isso minimiza eventuais riscos. Um fundo concentrar seus investimentos é correr riscos sem necessidade. Então, quanto mais diversificado, melhor, porque minimiza assim os eventuais riscos. Porque se um desses devedores der algum calote no VGHF11, por exemplo, se ele tiver aqui uma exposição de apenas 1% ou menos de 1%, vai sentir falta sim, vai sentir daquele dinheiro, porém será um impacto muito pequeno, de apenas 1% na receita do fundo. Então, quanto mais diversificado, melhor é. Então, podemos ver aqui que atualmente o VGHF11, somente em CRIs, ele tem aqui 697 milhões de reais, que corresponde atualmente a 80% do seu patrimônio. Podemos ver que é o seu principal investimento atualmente. Ele também investe aqui em FITICs, que são essas 5 que eu selecionei aqui para vocês, que ele tem um valor aproximado aqui investido de 29 milhões de reais, o que corresponde a 3,33% do seu patrimônio líquido, e ele também não tem alta exposição a nenhum deles, né? Podemos ver que o que ele tem maior exposição é de apenas 1,26%. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver os fundos imobiliários que atualmente o VGHF11 ele investe, que é o seu segundo principal investimento. Então vocês podem ver aqui que ele tem cotas do CVBI11, do KNIP11, do RBRL11, do CPTS11, do VGIP11 e de vários outros fundos imobiliários. Somente em fundos imobiliários, se descermos aqui, podemos ver que ele tem um total investido de 141 milhões de reais, o que corresponde atualmente a 16,26% do seu PL. E assim como nos CRIs e nas FITICs, ele também não tem nenhuma alta exposição a nenhum desses fundos,
O que ele tem maior exposição é no primeiro aqui, no CVBI11, que ele tem atualmente 2,30% do seu PL investido nele. Descendo aqui mais um pouquinho, podemos ver que ele também investe em ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Ele tem aqui 4 ações, são essas que eu estou selecionando para vocês, que ele tem um valor investido aqui de 16,3 milhões de reais, o que corresponde atualmente a 1,88% do seu PL. E por último, ele tem esse investimento aqui chamado SPE, que atualmente ele tem aqui 6 ativos, com valor total investido de 54,7 milhões de reais, que corresponde a 6,29% do seu PL. Então, se somarmos todos os ativos que atualmente o VGHF11 tem investido, ele tem um valor total aqui em investimentos de 939 milhões de reais. Tirando como referência, pessoal, apenas as taxas dos CRIs do VGHF11, que é o seu principal investimento, podemos ver que os CRIs que estão indexados ao índice PCA têm uma taxa média de aquisição aqui de 8,46%, o que é considerado uma taxa moderada. Não são ativos considerados seguros, porém também não são ativos considerados arriscados. Então, o VGHF11 ele é aquele tipo de fundo que procura ali trazer uma boa rentabilidade com uma certa medida de segurança. Então, ele fica ali naquela mediana. E os CRIs que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa média de aquisição de 4,40%. Também é considerada moderada. Não é segura, porém também não é arriscada. Talvez você me questione, sim, Lucas, mas o que poderíamos considerar como taxa segura ao CDI? Geralmente ali CDI mais 3%, 3,5%, no máximo 4%. Entre 4% até 5% já são consideradas moderadas e superior a 5% já são consideradas mais arriscadas. Sempre lembrando, quando maior a taxa, maior o risco. Maior sim vai ser a rentabilidade, né? Porém o risco é muito maior. Aqui também, pessoal, podemos ver o seu demonstrativo de resultados. Então vamos ver se o VGHF11 ele tem conseguido distribuir o resultado que ele realmente tem gerado. Porque tem muitos fundos que às vezes começam a pegar dinheiro do seu caixa para poder manter patamar em dividendos. Então, correspondente ao mês de novembro aqui, podemos ver que o fundo ele teve uma receita total de 11,9 milhões de reais, que vieram aqui 8,4 dos proventos, juros e correção monetária. Ele também recebeu aqui 3,2 milhões de negociações. Então foram ativos aí fundos imobiliários, CRIs que ele vendeu no lucro. Então se descermos aqui, podemos ver também que ele teve uma despesa total de 1,3 milhões de reais. Então no final, pegando a sua receita bruta, que foi aqui de 11,9 milhões de reais, superior aos meses anteriores, e diminuindo a sua despesa, que foi aqui de 1,3 milhões de reais, ele teve uma receita líquida de 10,5 milhões de reais. Foi um valor superior ao mês aqui de outubro e ao mês de setembro. E ele distribuiu em rendimentos o valor aqui de 10 milhões,3. Então ele gerou 10,5 e distribuiu 10,3. Lembrando que ele distribuiu aqui 11 centavos por cada cota. Então nota-se que ele conseguiu gerar uma receita um pouco maior do que o valor que ele realmente distribuiu, mostrando assim que o VGHF11 ele não pegou dinheiro do seu caixa para poder manter patamares em dividendos. E aqui menciona também que ele tem um resultado acumulado de 1 centavo por cada cota, que corresponde atualmente a 965 mil reais. Porém, vale ressaltar o seguinte, pessoal, que ele só teve essa receita aqui um pouco superior aos demais meses anteriores por causa das suas negociações. Então foram ativos aí, em especial aqui fundos imobiliários que ele vendeu no lucro e conseguiu assim ter uma receita maior, além das ações também que ele vendeu. Então a partir do momento que ele parar de vender fundos imobiliários no lucro, gerando assim ganho de capital, é provável que os rendimentos dele venham a diminuir. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver a sua alocação por ativo-alvo. Então podemos ver que atualmente seu CRIs corresponde a 74,3% de todo o seu patrimônio. Então ele aumentou a sua exposição em CRIs. Lembrando que antes, se você pegar alguns relatórios gerenciais passados, era de aproximadamente aqui 62%, 64%. Aqui também podemos ver que ele tem 15,1% investido em outros fundos imobiliários, que também podemos ver que ele tem 15,1% investido em outros fundos imobiliários, ele tem 5,8% investido em SPE, 3,1% investido em FITICs
e apenas 1,7% investido aqui em ações. Com respeito aos seus CRIs, podemos ver que na sua grande maioria eles estão indexados ao índice IPCA, que são 3 variações que atualmente ele usa do índice IPCA. Então uma tem 33%, a outra 26% e a outra 2,5%. E apenas aqui 38,5% dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI. Aqui por último, pessoal, vocês podem conferir algumas movimentações que o VGHF11 ele fez durante o mês de novembro. Então algumas compras e vendas que ele realizou de ações, de CRIs. Então o VGHF11 ele tem procurado aí realizar ganho de capital. Ele continua com uma boa posição em fundos imobiliários ainda, com patrimônio de 15%. Então, pessoal, esse é o fundo imobiliário VGHF11. Como eu falei, a expectativa é que os rendimentos continuem naquele mesmo patamar de 10 centavos por cada cota, já que seu principal investimento, que são CRIs, que corresponde a 74% do seu patrimônio atual, na sua grande maioria estão indexados ao índice IPCA, e a expectativa é que ele se mantenha estável nesse ano de 2024, e também os CRIs que ele tem exposição ao índice CDI, que corresponde a 34%, sabemos que o CDI ele tem a tendência aí de cair. Então é possível sim que a receita desses ativos aqui que estão indexados ao índice CDI venha menor, e o que sustente o fundo é praticamente aqui os CRIs indexados ao índice IPCA. O que vai ajudar o fundo também, como eu mencionei, é a realização de ganho que ele tem feito com alguns fundos imobiliários e ações que atualmente ele tem. Então é possível que ele consiga manter esse patamar em dividendos entre 10 e 11 centavos por causa do seu ganho de capital que ele vem realizando. Se ele parar de realizar esse ganho de capital, é muito possível que os rendimentos do VGHF11 fiquem aí na faixa dos 10 ou 9 centavos. Porém, por outro lado, tenho expectativa sim de uma futura valorização nesse ano de 2024, já que, de um modo geral, os fundos imobiliários, independente de ser fundo de papel, ser FOF ou fundo de tijolo, eles têm a tendência a se valorizar nesse ano de 2024 se a Selic ela continuar caindo. Então, a Selic ela vai cair, os fundos imobiliários eles vão subir. Essa é a tendência que geralmente acontece. Então, existe sim uma possível valorização aí nos próximos meses na cotação do VGHF11. Porém, com respeito aos rendimentos, não acontecerá a mesma coisa, beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se ajudou, deixa aí seu like e até a próxima.